MPF obtém primeira condenação penal contra um ex-agente da ditadura militar por crimes políticos no período. O delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlinhos Metralha ou Carteira Preta, se tornou o primeiro réu a ser condenado criminalmente por atuar na perseguição de opositores do regime militar brasileiro, abrindo um precedente histórico. Para nos contar sobre o processo, também falar sobre a sentença, nós contamos com a participação de Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República. Um ótimo dia, seja Bom bem-vinda. dia, bom dia. A condenação do ex-agente da ditadura militar, sentenciado na 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo a 2 anos e 11 meses de prisão, é inédita, né, procuradora? Quais são as acusações que pesam sobre ele? E como foram esses 9 anos de tramitação do processo? Bem, em primeiro lugar, obrigada pelo espaço, né, para a gente poder contar um pouco dessa história. Esse é um processo criminal, né, como já foi dito aqui. Eu sempre atuei nas causas cíveis, então eu acompanho mais à distância essas questões criminais. O processo, nós começamos a falar na responsabilização de torturadores já no ano de 2005 no Brasil, quando tivemos ciência de uma decisão da Corte Interamericana contra o Chile, num caso chamado Almonacid Arellano's, que foi um torturador também no Chile, aliás, foi uma vítima, e o Chile, a Corte condenou o Chile, que também tinha sua lei de anistia, também tinha suas normas de prescrição, a fazer processo criminal, a responsabilizar os autores. E a partir daí a gente começou a estudar no Brasil como é que se podia fazer, né, essa mesma responsabilização. Na época eu atuava no tema, o Marlon Weichert, que é também procurador, e nós não tínhamos atribuição na área criminal, nós tínhamos só atribuição na área civil. Então entramos com ações cíveis de reparação, pedindo para que essas pessoas fizessem a reposição aos cofres públicos de tudo que os governos tiveram que indenizar as vítimas por conta dos crimes que eles praticaram. Bem, foram ações rejeitadas, né, logo de início, e éramos muito sozinhos no MPF defendendo essa tese, de que era possível a responsabilização. Mas depois de 2010, que saiu a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, determinando que o Brasil fizesse, né, seus processos, responsabilizasse esses autores, o tema foi abraçado institucionalmente pelo MPF. Na época, a coordenadora da área criminal nacional no Brasil era a Raquel Doge, entendeu que sim, que era possível ter uma ação nacional de responsabilização desses torturadores. Então, desde 2010, o MPF passou, então, a abrir processos criminais. Eu não abri diretamente, né, esses casos, eu apenas participava das reuniões, e foram abertos mais de 100 inquéritos, e desde então já foram propostas mais de 20 denúncias criminais sobre vários casos como esse que nós estamos citando aqui do Carlos Augusto, né, do Metralha. Infelizmente não tivemos sucesso na maioria deles, alguns chegaram a ser rejeitados, o MPF teve que recorrer e está recorrendo ainda em vários casos, outros ficaram parados, e para nossa surpresa como diz o pessoal no interior, vingou, né? Esse é o único caso que o juiz, então, aceitou, tocou até o final e proferiu sentença de condenação. É um caso, todos são muito importantes, muito tristes, né? Mas para nós é emblemático esse caso, porque esse Carlinhos Metralha é um delegado aposentado que saiu nas manifestações, né, contra aí o governo Dilma, e ele levava uma placa, né, quero ser ouvido pela omissão da verdade, né, ele não falava comissão da verdade. Realmente ele teria muito o que falar, né, se ele contasse a verdade. Pelas mãos dele passaram dezenas de pessoas que depois acabaram morrendo e desaparecendo.
Esse caso específico que foi citado no processo é o da vítima Edgar de Aquino Duarte. O Edgar morava com o Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo era aquele agente infiltrado que se fazia passar de militante político, mas no final ele entregava as pessoas. Ele entregou a própria namorada grávida dele, para você ter uma noção de quem era essa figura. Bem, e ele sempre teve uma relação próxima com esse Carlos Metralha. Até hoje dizem que eles, né, são amigos, né? O Cabo Anselmo está desaparecido, a gente não sabe onde ele anda. Bem, e o Edgar foi entregue, né, delatado pelo Cabo Anselmo, e caiu nas mãos da equipe do Carlos Alberto Brilhante Ustra, do Afonso Singilo, que era outro delegado, e do Carlos Augusto, o Carlos Metralha. Ele foi torturado barbaramente e o corpo dele jamais foi entregue à família. Ele morreu na tortura e desapareceram com o corpo. A família é uma das mais de 40 que hoje procuram seus filhos nesse projeto da Vala de Perus, do grupo de trabalho Perus. É, Oi, sim, não, pois desculpa. não. Esse delegado aposentado, ele trabalhou como investigador do DEOPS, né, aqui de São Paulo, de 70 a 77, sobre as ordens do Sérgio Paranhos Fleury. Ele é acusado de outros crimes, mas você pode seguir nessa elucidação, viu, procuradora, por gentileza. Mas eu gostaria de saber essa questão, se ele é acusado de outros crimes, além desse ex-fuzileiro naval Edgar de Aquino Duarte. Ele é acusado de outros crimes. O que acontece na área criminal é que os processos criminais eles têm que ser muito específicos. Então, não adianta você citar, por exemplo, que ele participou da tortura de mais de 10, 20 pessoas, que ele esteve envolvido em tal caso. Você tem que citar expressamente cada caso, dizer como é que foi esse envolvimento do começo, meio e fim. E então o caso que o colega Andrei, né, como eu disse, eu não participei diretamente da propositura dessas ações, apenas venho acompanhando, né, como quem já está nesse tema há tanto tempo. Nesse caso que foi o colega Andrei Borges de Mendonça que fez a denúncia, então ele entendeu que o caso da vítima Eduardo de Aquino era um caso robusto, com muitas provas e que seria mais facilmente aceito pela justiça criminal. Então, ele pensou, né, entre as várias vítimas de Carlos Augusto, o caso do Eduardo de Aquino. Agora, numa eventual ação civil, porque ele também pode responder civilmente pelo crime, pelos crimes, então a gente pode processá-lo, vamos dizer, pelo conjunto da obra dele, né? Na área criminal, as imputações precisam ser totalmente específicas. Faz 50 anos que ocorreu esse crime. Por que esse crime não entrou no que a gente chama, não foi considerado prescrito, procuradora? Primeiro lugar, porque esse caso, o corpo jamais apareceu. Então, no Brasil, o que se tem a fazer, né, é considerar que foi o chamado desaparecimento forçado. Mas aqui a gente ainda não tem esse crime específico, né, com esse nome, desaparecimento forçado. Então, os processos, nesses casos de corpos que jamais apareceram, esses processos, eles são colocados como se fossem sequestro. Né? Todos os casos de desaparecimento forçado acabam levando a um processo por sequestro. Enquanto a própria pessoa não aparece ou o próprio corpo não aparece, se ela desapareceu nas mãos do Estado, então é o chamado desaparecimento forçado, porém no Brasil nós chamamos de sequestro. O sequestro é um crime chamado permanente, ele se protrai no tempo. Então, não se considera consumado enquanto não cessar o desaparecimento da pessoa, enquanto a pessoa não surge, ou viva ou morta.
E então, por isso, não há prescrição desse tipo de crime, né? Lembra, não sei, aqueles casos do sequestro, por exemplo, de criança na maternidade, né? A, a mãe, no caso, a pessoa que sequestrou, foi presa em flagrante, 20 anos depois do fato praticado, porque ele se mantém no tempo. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual não foi considerado prescrito, porque ele não foi um crime inconcluso. Porém, mesmo que tivesse sido um homicídio, que tivesse sido um crime já consumado, terminado no tempo, nós defendemos que também não há prescrição, porque estamos tratando de um crime de violência do Estado contra o seu cidadão, pro, como é que fala? Realizado de maneira dentro de uma perseguição generalizada à população civil, e isso se encaixa no conceito do chamado crime contra a humanidade. Esse tipo de crime do Estado contra os seus, do Estado-governo, né? Estado no sentido amplo, né? Contra os seus cidadãos que ele deveria proteger, é considerado crime de lesa humanidade e também não está sujeito à prescrição. Só que isso está em normas internacionais. O Brasil sempre teve muita dificuldade de aceitar esse tipo de entendimento. Então, por isso essa decisão é importante também nesse sentido, porque foi uma primeira decisão judicial que coloca expressamente que tratou-se de crime contra a humanidade. Procuradora, só esclarecendo ainda um pouquinho sobre esse ponto, é comum na jurisprudência essa argumentação, ou seja, é, essa estrutura jurídica de crimes contra a humanidade, essa decisão sobre esse olhar de crimes contra a humanidade é algo inédito aqui na justiça brasileira, em contraponto ao que acontece fora? Você poderia explicar, por favor? É bem inédito. A justiça brasileira sempre teve muita dificuldade em aceitar esse tipo de conceito. No direito penal vigora o chamado, né, o princípio da legalidade estrita. Então, não há crime e não há lei sem que exija, não há crime e não há pena, sem que exista uma lei específica dizendo que aquela situação é crime e para ela está prevista a pena X. Só que os juristas brasileiros sempre levaram esse princípio da legalidade ao a enésima potência. Então, no caso do desaparecimento, há crime, que foi o sequestro, há pena. Então, nós não estamos burlando o princípio da legalidade. A única coisa que a gente faz nesse caso é trazer o conceito do direito internacional, de tratados que o Brasil assinou, que o Brasil se comprometeu a cumprir, tratados de civilização, que o Brasil vem assinando desde 1910, pelo menos. E eles dizem que esse tipo de crime, que é como se fosse um crime de guerra, né, desse tipo de conflito interno, em que o Estado, ao invés de proteger seus cidadãos, passa a atacá-los, ele é considerado esse crime contra a humanidade. E para esse tipo de crime não tem anistia e nem tem prescrição. É o que a Corte Interamericana vem decidindo reiteradamente em vários outros casos, e no tocante ao Brasil, a Corte já decidiu em 2 casos. Um foi o caso Gomes Lund, que trata das vítimas que morreram no Araguaia, e o outro foi o caso do Vladimir Herzog, que ele foi torturado, né, aqui no DOI-CODE em São Paulo. Não foi um caso de sequestro, porque o corpo dele não foi ocultado, mas mesmo assim a corte entende que não prescreveu, porque é uma questão do Estado contra seu cidadão. A prescrição não pode beneficiar o próprio Estado que se omite, né, por querer, para poder fazer esse tipo de responsabilização. O veredito foi bastante comemorado por procuradores, ativistas, historiadores. A senhora acredita que pode mudar o curso de outros processos que correm ainda na justiça ou
se permite até mudanças de sentenças, de processos sentenças que já foram dadas, não? Eu acredito. Eu acredito que a gente já está passando por uma mudança de postura do judiciário. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, ele teve uma decisão, a meu ver, né, com a devida vênia, muito ruim, que foi considerar a lei de anistia aplicável aos torturadores, mesmo naqueles crimes graves, né, de graves lesões a direitos humanos, como, por exemplo, sequestro, tortura e assassinato, estupros. E desde então, a gente vem enfrentando uma resistência muito grande da área jurídica com todos os processos que a gente vem propondo. E no caso, o que é que acontece? O Supremo acabou ficando omisso na sua decisão em relação à matéria. Desde 2010, ele precisaria ter reanalisado a sua decisão. Bem-vinda. Bem-vinda. Desde 2010, ele precisaria ter reanalisado, reavaliado a sua decisão e não o fez. Ele jamais colocou em pauta novamente o assunto e ele já foi provocado a fazer isso. Bem, então, com isso, toda a comunidade jurídica, do judiciário, né, recebia os nossos processos de uma maneira quase que, vamos dizer, com uma vontade. Esses processos não eram tocados, porque eles diziam que era preciso aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E não é verdade. Não é necessário aguardar-se essa posição do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão da Corte Interamericana que fala que o Brasil precisa processar é posterior. Então, ela já poderia vincular diretamente os juízes, independentemente de novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas não foi isso que aconteceu. Então, nós já temos 11 anos da condenação do Brasil pela Corte Interamericana a fazer esses processos, e o único ente que se movimentou foi o Ministério Público Federal, que passou a propor as ações criminais. O Poder Judiciário ainda não tinha aceitado essas ações. Em alguns casos, as ações foram rejeitadas no início. Elas nem tiveram andamento. O Ministério Público teve que recorrer. Então, tem vários casos desses, tipo o caso do Rubens Paiva, tem processo contra o Curió, que está trancado, e o Ministério Público teve que recorrer para ver se consegue dar andamento a esses processos. E para nós, então, esse processo foi o único que chegou ao final e teve sentença. Eu acredito essa mudança de postura, obviamente deve ter o perfil, né, pessoal, né, desse juiz, o Dr. Silvio Gemac, da Nona Vara, aqui em São Paulo. Mas eu acho que o Brasil está acordando, né, para as consequências dessa sua falta de justiça de transição quanto aos agentes da ditadura. Acho que ele está vendo as consequências seríssimas, né, que acabou produzindo esse tipo de impunidade. Então, eu acho que essa sentença, ela tende a ser a primeira de muitas. Momento oportuno, né? É um momento mais do que oportuno, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós contamos com a participação de Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República, que trouxe os esclarecimentos sobre a primeira condenação penal contra um ex-agente da ditadura militar por crimes políticos no período. Muito obrigada. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.